Questão 2. O Concorde era um avião de transporte supersônico em uso pela British Airways, meu inglês sensacional, e pela Air France, de 1976 a 2003. Em sua velocidade de cruzeiro de 2.170 km por hora, 2,04 vezes a velocidade do som, o atrito com o ar aquecia a fuselagem a 120 graus Celsius. Isso fez com que o avião se alongasse cerca de 20 centímetros. A dimensão do Concorde são 61,6 metros por 25,6 metros por 8,5 metros. Suponha que a temperatura da célula, quando o avião está no solo, é de 20 centímetros. Letra A. Determine o coeficiente de expansão térmica do avião. Vamos lá. Eu li a questão e não entendo absolutamente nada do que ela está falando. Sem problemas, até porque nós não temos a obrigação de saber o que é esse tipo de avião. Só que, quando eu leio a questão toda, eu posso retirar algumas informações. E a primeira informação que eu retiro é da letra A. Repara que na letra A ele diz: determine o coeficiente de expansão térmica do avião. Opa, ele falou em coeficiente de expansão térmica. Eu tenho coeficiente linear, coeficiente superficial e coeficiente volumétrico. Agora eu tenho que analisar que tipo de dilatação eu tenho. Se eu sei que um avião ele é feito de metal, eu tenho a dilatação de um sólido. Ok, até aqui então. Descobri que eu tenho dilatação térmica de um sólido e eu preciso descobrir qual dos três tipos de dilatação eu estou falando. A princípio, eu vejo que ele me dá 3 dimensões desse sólido. Se eu multiplicar 61 vezes 25 vezes 8, eu vou ter, no final, uma medida em metros cúbicos. Eu sei que metros cúbicos é uma medida de volume. E volume é uma dilatação volumétrica. No entanto, existe uma outra observação que ele dá em relação à questão. Isso fez, eu tenho um avião que quando ele está a uma velocidade gigantesca que esse avião tem, o atrito com o ar faz ele aquecer. A princípio, ele estava a uma temperatura no solo de 20 graus Celsius. Quando ele começa a voar, esse atrito com o ar faz com que a temperatura dele aumente até 120 graus Celsius. Ou seja, eu tenho uma variação de temperatura, que é de 120 menos 20, que me dá 100 graus Celsius, que é o mesmo que 100 Kelvin. Lembrando que variação em graus Celsius é igual a variação em Kelvin. Já tirei 2 informações daqui. Então, quando eu tenho que ocorre esse aquecimento, pelo avião ser de metal, eu tenho uma dilatação desse metal ao se aquecer. Quando esse metal aquece, ele alonga-se 20 centímetros. Passando 20 centímetros para metro, eu tenho 0,2 metros de variação de comprimento. Caramba! Ele me deu o volume desse avião, mas ele disse que só uma das dimensões variou. Então, se eu tenho que apenas uma das dimensões variou, eu tenho uma dilatação linear. Tenham bastante atenção ao que ele te pede. Ele te pede o coeficiente de expansão. Reparem que ele deu o coeficiente de expansão térmica para não te dar a resposta do tipo de dilatação que nós tínhamos. Nós tínhamos que pensar. Como eu iria pensar? Eu tenho as 3 dimensões desse sólido, porém,
eu só dilato uma delas. Se eu só dilato uma delas, eu tenho dilatação linear. Então, essa aqui é mais uma informação que eu tenho em relação à minha questão. Agora, o ponto crucial. Paula, ele me deu o volume. Eu sei que o volume de... Vamos considerar que esse avião seja um paralelepípedo. Eu tenho que o volume, ele é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Repara uma coisa, se ele me disse que varia, alonga-se cerca de 20 centímetros, eu considero que o que variou nesse avião foi o comprimento dele. Então, ao invés de usar o volume dele, eu vou descartar a largura e a altura e vou usar apenas o comprimento dele, porque ele só alongou-se. Eu tenho como alongar a largura ou a altura? Normalmente, quando a gente fala em alongar-se, é sobre o comprimento. Então, beleza, mais uma descoberta. Vamos agora jogar na fórmula de dilatação linear. Eu tenho que variação de comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o meu coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Essa variação de comprimento vale 0,2. O meu comprimento inicial, que é essa primeira medida, observação. Eu tenho que 6,1 vezes 66 vezes 25,6 vezes 8,5. Como saber qual é a ordem? Comprimento vezes largura vezes altura. Por isso, no meu comprimento inicial, eu vou escolher 61,6 vezes o coeficiente, que é o que eu quero achar, e a minha temperatura, que vale 100 graus ou 100 kelvins, porque é variação. Logo, eu tenho 0,2 igual 61,6 vezes 100, isso me dá 6.166. Alfa é igual a 0,2 dividido para 6.166. Alfa é igual a aproximadamente 3,2 vezes 10 a menos 5, ou alfa é igual a 32 vezes 10 a menos 6. Descobri, então, o meu coeficiente de dilatação linear. Essa é a resposta da minha letra A. Na minha letra B, eu vou mandar em anexo uma tabela que ele diz assim: use seus resultados do item anterior para determinar o material usado para construir o avião. Se eu tenho o coeficiente de dilatação linear desse avião, digito lá no Google qual é o material que possui esse coeficiente de dilatação. Se vocês digitarem no Google, vão achar uma tabela que está em anexo, que é o metal índio. Ele tem exatamente esse coeficiente de dilatação linear.